Graça e paz a todos os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 26, porque Jesus quer falar. O segredo do sucesso de Jesus, se nós analisarmos a caminhada de Cristo, eu digo que nós devemos analisar Cristo porque a palavra manda. A palavra não manda você ser como Davi. A palavra não manda você ser como Abraão, mas a palavra diz para você imitar Jesus Cristo. Sim ou não? A palavra diz que nós temos que imitar Jesus Cristo. A palavra diz que nós fomos chamados para sermos transformados à imagem de Jesus. Então, o que eu aprendo com isso? Que eu devo olhar para Cristo com bastante atenção. Que eu devo, às vezes a pessoa diz assim, eu não sou Jesus. Não é assim que a gente fala? Tem gente que fala assim, eu não perdoo porque eu não sou Jesus. E sendo membro da igreja. Eu já vi muito crente falar isso. Eu não sou perfeito, eu não sou Jesus, isso eu não faço, mas deveria fazer. Porque essa é uma desobediência, essa declaração, dizer eu não perdoo porque eu não sou Jesus, é uma desobediência, é uma rebeldia declarada, amém? Na verdade, é justamente, esse é o principal propósito do Evangelho, me fazer reprovar a minha natureza, me fazer negar o meu eu. Isso é discipulado, quando eu nego o meu eu, quando eu não penso por mim, mas eu permito que Deus pense por mim, eu permito que a palavra de Deus prepare o meu caminho, não eu pensando o que eu vou fazer, não eu pensando qual vai ser a saída, mas olhando para o Senhor e dependendo dEle, dizendo a Ele, Senhor, eu confio que o Senhor me dará a saída, diga glória a Deus. E nós vemos na mensagem de Deus, Jesus enfrentando grandes provas, nós vemos na palavra de Deus, Jesus sendo traído, amém? Jesus sendo traído, Jesus sendo abandonado, Jesus sentindo dores. Mas a Bíblia diz que Jesus se preparou, irmãos. Jesus não entrou no ministério de repente. O ministério de Jesus começou com quantos anos? Quantos anos Jesus começou o ministério dele? 30 anos. E foi até 33 anos e meio. Por que Jesus já não entrou logo fazendo milagre? Por que Jesus já não entrou direto na obra? A gente vê tanta gente hoje entrar direto na obra, pular dentro da obra, começar a obra de qualquer maneira, falando o que não sabe, profetizando o que não sabe, inventando, mas não procura treinar, não procura ouvir, não procura conhecer a palavra de Deus, não procura conhecer o propósito, porque Jesus fez tudo isso. Até batizado ele foi. Por que ele não batizou lá atrás, pastor? Só batizou com 30. Porque ele só batizou, ele só se submeteu ao batismo antes de começar o ministério dele. Ele não batizou com 12, nem com 13. Ele se submeteu ao batismo com 30. Quando antes de iniciar o ministério dele, ele se submete ao batismo. Ele se apresenta a João Batista. João Batista olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele de quem eu havia falado, que eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias, as correias das sandálias dos seus pés. Digam glória a Deus. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus se preparou. O problema da igreja hoje, a falência da igreja, é justamente a falta de preparação pela falta de conhecimento.
E Deus disse isso numa profecia através de Oséias: o meu povo sofre por ignorância. É por ignorância que nós fazemos tudo errado. É por ignorância que os pastores pregam errado. Eles inventam coisas, eles criam coisas, eles estabelecem métodos, filosofias dentro da igreja. Agora a moda qual é, pastor? Pintar a igreja toda de preto. A igreja fica toda preta, raios de luz, LED, parece uma discoteca, cortina de fumaça. Daqui a pouco está no metade do culto, apaga a luz, ou acende, aí entra aquelas luzes azuis, vermelhas, fumaça, a igreja fica num clima completamente inusitado, uma coisa diferente. Amém? As coisas estão mudando, irmão, sabe por quê? Porque as pessoas estão inventando. A cada dia nós temos um padrão, um estilo de igreja, um estilo de culto, nós estamos vendo coisas diferentes, nós estamos vendo a igreja passando por uma transformação e fugindo do propósito principal que está estabelecido na palavra. Mas eu quero dizer, voltando ao assunto, que Jesus se preparou. Eu quero dizer que Jesus conhecia o propósito de tudo na vida dele. Ele sabia por que ele nasceu, ele sabia por que ele cresceu, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia para onde ele iria e que ele iria sofrer também. Ou seja, Jesus não teve surpresas. Amém? E da mesma forma os cristãos não deveriam ficar surpresos. Quem estuda o Evangelho se surpreende pouco com a oposição que se levanta. Quando uma mãe vê uma filha se levantar contra ela, se ela conhecer a palavra de Deus, ela não vai se surpreender. Pastor, por que fulana fez isso comigo? Eu estou em depressão. Mas não sabe por que não, irmã? Porque está o quê? Está escrito. Jesus já tinha avisado a senhora há mais de 2000 anos, os profetas já tinham falado isso há mais de 3000 anos, só que você não conhecia a palavra. O problema nosso hoje, irmão, o problema do nosso sofrimento, as surpresas, o espanto, a admiração com as coisas, é porque nós não conhecemos o quê? Pastor, como é que pode? Filho está matando o pai, pedofilia, como que pode? Isso não existia no meu tempo. Realmente, 30 anos atrás, quando eu servi o exército, 30 e tantos anos atrás, 35 anos, 36 anos atrás, você não ouvia falar, um homem não assumia que ele era gay. No exército tinha gay, mas o gay no exército ele se firmava, ele não desmunhecava. Vocês estão entendendo, amém? Mas o que vai acontecendo, pastor? Nós achávamos, mas como é que pode hoje estar desse jeito? Mas estava o quê? Já se falava de homossexualismo antes de Jesus, irmãos. Isso não era para espantar ninguém, não. Isso não era para ser motivo de repulsa. Amém? Nós não precisávamos reagir dessa maneira contra nenhum tipo, a não ser da forma espiritual. Qual é a forma espiritual de combate? Vigiar e o quê? E orar. Diga glória a Deus. O que eu preciso, irmão, é vigiar. Vigiar mediante o quê? Mediante o que eu estou sendo alertado. Eu preciso vigiar porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que está vindo. Eu sei quais são os acontecimentos. Os sinais estão se cumprindo, sim ou não? Nós estamos vendo a transformação, nós estamos vendo a evolução, nós estamos vendo a revolução.
mudanças drásticas dos padrões, amém? Nós estamos vendo. Nós estamos vendo isso. E se nós estivermos bem informados, se nós prestarmos atenção e buscarmos as informações de Deus, nós não vamos nos surpreender. Pelo contrário, nós vamos estar prontos para a batalha. E é isso que Jesus Cristo faz no Evangelho. Jesus Cristo prepara um povo, Jesus Cristo prepara uma nação para que ela se separe do mundo. Uma nação que vigie, uma nação que ore para que as coisas de Deus, as promessas de Deus se cumpram. Uma nação que conheça a investida de Satanás. Uma nação que saiba que o adversário vai se levantar a qualquer momento. Ele poderá se levantar dentro da minha casa, ele poderá se levantar nas minhas finanças, ele poderá se levantar na minha saúde. Eu não preciso me impressionar com a doença, mas eu tenho que estar o quê? Eu tenho que estar preparado. Eu tenho a notícia de que tudo isso pode o quê? Pode acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Eu não tenho o porquê me surpreender se eu já tenho um aviso. Se eu vou me surpreender é porque eu não ouvi. É porque eu venho para a igreja e não presto atenção. Mas Jesus quer falar com você. O Espírito Santo quer falar com você. Tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Jesus andava com Deus, Jesus andava no temor da vontade de Deus, Jesus não se impressionou com ninguém nem com nada. Ele chegou diante de Pilatos, sem tremer na base. Ainda chamou a atenção de Pilatos. Essa autoridade sua foi meu pai que te deu. Pilatos entrou numa, você não sabe que eu posso te libertar? Jesus falou, não, tudo bem, mas essa autoridade foi meu pai que te deu. Você não sabia não? Mas eu sei. Vocês estão entendendo? Digam amém. Irmãos, vamos prestar atenção no que Jesus tem falado. Não preste atenção no que o homem está inventando na igreja, não. Hoje tem muita gente inventando muita coisa. Mas Jesus não, Jesus ele tem avisado, ele avisou de tudo. Ele não tem mais nada para falar, porque tudo está o quê? Está escrito. Eu não preciso que ninguém me revele mais nada, não, irmãos. Eu tenho a revelação de Deus, o Evangelho. Eu tenho o Evangelho, eu tenho boas notícias. E Deus foi tão maravilhoso que Ele não veio, Ele falou de coisas ruins, mas Ele falou do final feliz. Tem um final feliz preparado para cada um de vocês, diga glória a Deus. Eu profetizo isso, eu profetizo que por mais que vocês possam passar por qualquer dificuldade, o Senhor Deus, Ele preparou um final feliz, e esse final feliz vai se cumprir na vida de cada um de vocês. Em todas as coisas, nós somos mais que o quê? Que vencedores. Paulo falou que o amor de Cristo é suficiente. Paulo falou que na pior situação, o amor de Cristo não se separará de nós. Amém? E Jesus ainda quando ia acontecer, como tem acontecido coisas ruins, como tem, ele disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Ele falou das dificuldades, ele falou dos dias maus. Paulo falou que nós deveríamos nos revestir da armadura de quem? De Deus. Por quê? Porque nós iríamos enfrentar dias maus, nós iríamos enfrentar ciladas do diabo. Então não tem o porquê você dizer que você não sabia, você dizer que foi pego de surpresa. Você foi pego de surpresa por desinformação. Você foi pego de surpresa porque você não buscou conhecer a verdade. A palavra está escrita, irmãos. O Novo Testamento é uma confirmação do que foi falado no Velho. O Novo Testamento ele é mais claro do que o Velho, mas o Novo Testamento já foi deixado para nós há muito tempo.
Amém? Pastor, essa palavra já está dita há muito tempo. Esses registros já existem há muito tempo. Muito antes, muitos séculos antes de nós nascermos, nós tivemos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus há muito tempo. Nós que estamos atrasados. Amém? Eu estou atrasado e vocês estão atrasados. Jesus está no tempo. Jesus não está devendo informação à igreja. Jesus não nos deixou desinformados. Pelo contrário, Ele informa, mas o nosso problema é não ouvir, o nosso problema é não obedecer, o nosso problema é não acreditar nos acontecimentos registrados na palavra de Deus. E por isso nós vamos chorar. Por isso muitos estão tristes. Por isso muitos estão abatidos. Amém? Nós vemos na palavra de Deus, Cristo avisando, Jesus alertando aos discípulos, Jesus falando com a igreja sobre o futuro. Porque o que Ele mais faz, irmãos, é falar do futuro. O que Ele mais alerta a igreja em relação aos planos de Deus. A igreja tem que estar atenta a isso. O que vai acontecer, pastor? O que está prestes a acontecer? É assim que a palavra é apresentada. Ela mostra o que vai acontecer. Ela é uma luz para que nós possamos trilhar um caminho. Digam glória a Deus. Ela prediz, ela orienta, ela é reveladora na essência. A palavra de Deus é uma revelação. O Evangelho é uma revelação. Diga glória a Deus. O Evangelho é um alerta, o Evangelho é um convite, o Evangelho é uma saída. O Evangelho é um escape, o Evangelho é uma salvação presente e uma salvação futura. Diga glória a Deus. Eu tenho que conhecer o Evangelho. Amém? E Jesus alerta os discípulos nesse capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 31. Olha o que Jesus fala com os discípulos. Então Jesus lhes disse, acharam, amém? Todos vós, esta noite, vos escandalizareis o quê? Jesus falou para um ou falou para todos? Olhe para cá, irmãos. Ele não fala para um. Ele fala o que vai acontecer. Diga glória a Deus. Ele falou para aquele grupo de discípulos, porque ele sabia a condição espiritual de todos. Ele falou, olha, todos vocês vão se escandalizar. Todos vocês vão se surpreender com os acontecimentos. Apesar de já ter falado. Jesus já tinha falado o que ia acontecer. Mas ele está dizendo, ó, vocês, apesar de tudo, vocês ainda vão se escandalizar. Esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus ainda usa uma profecia de Zacarias, essa frase, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, Jesus tirou do livro de Zacarias. Se você for lá em Zacarias 13, no versículo 7, você vai ver essa frase, essa profecia. Zacarias já tinha dito o que ia acontecer. Zacarias, quem era Zacarias, pastor? Um profeta que veio antes do nascimento de Jesus. Um profeta que veio 300, 400, 500 anos antes de Jesus Cristo. Mas ele disse, olha, as ovelhas vão se espalhar porque o pastor será ferido. E ele estava falando em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus conhecia as profecias. O que a palavra mostra aqui? Jesus afinado com a mensagem de Deus. Jesus conhecia o que Isaías falou, Jesus conhecia o que Jeremias falou, Jesus conhecia a mensagem de Deus desde os profetas, desde a lei de Moisés. Ele se preparou, irmãos. A igreja tem que se preparar no conhecimento da palavra, a igreja tem que orar,
A igreja tem que vigiar em cima daquilo que ela já sabe. A igreja tem que se preparar espiritualmente, porque a igreja está bem informada. Eu sei, pastor, que virá o julgamento. Eu sei que virá a acusação de Satanás. Eu sei que virá o inferno. Mas eu sei que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sei que eu tenho, pastor, justificação. Eu sou inocentado por Jesus Cristo. Eu sei que o Espírito Santo já foi derramado. E o poder de Deus está na minha vida para que eu alcance a minha vitória final. Diga glória a Deus. Você tem recursos, irmãos. Vocês têm recursos. Para quê, pastor? Vocês têm recursos para andar na frente do diabo. Vocês não precisam ser pegos de surpresa. Era o que Jesus queria e é o que Ele quer hoje para uma igreja. Que uma igreja esteja preparada contra a crise. Que um cristão esteja preparado quando a doença vier, que um cristão esteja preparado quando a crise vier, que o cristão esteja preparado quando ele cair, porque ele foi avisado. Ele caiu, mas ele foi o quê? Ele foi avisado. Jesus está falando que vocês vão cair, vocês vão pecar. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho o quê? Se dispersarão. Ou seja, vai acontecer uma coisa terrível com vocês. Satanás vai se levantar, vocês vão ser atacados pelo mundo, vocês vão ser atacados pelo diabo. Amém? O problema é que a gente não presta atenção na voz de Deus. O problema é que a gente nega a palavra. Isso aí não é comigo. Sabe o que a gente fala quando a Bíblia fala, quando a mensagem é de pecado? Não, isso não é para mim não. A gente se esconde. A gente nega, nós negamos a nossa natureza. Não, pastor, essa palavra aí não é para mim não. Cruzes, ainda fala assim ainda. Cruzes? Cruzes, o que é isso? Prostituição, pastor, o que é isso? Ui, mas é a primeira a fazer. Amém? Só que a gente nega. Nós negamos a nossa condição pecaminosa, nós negamos nosso estado fracassado, nós nos achamos autossuficientes, irmãos, quando na verdade Jesus vem para revelar as nossas fraquezas. Vocês vão se escandalizar de mim, apesar de estarem andando comigo 3 anos e meio, já estava perto da crucificação, o ministério de Jesus estava no final. Esses mesmos homens ficaram com Jesus 3 anos e meio, vendo as coisas acontecendo, vendo a palavra dele se cumprindo, vendo os milagres sendo realizados, vendo as profecias se cumprindo em Cristo Jesus. Mas sabe o que acontece? Nós não damos crédito à mensagem de Deus. Somos cristãos, nosso maior defeito é essa dificuldade, é essa falta de sensibilidade com a mensagem do Evangelho. Religioso, vem para a igreja. Religioso, se reúne com as irmãs, com os irmãos, fazem visitas, mas não estão atentos ao plano revelado. Ao plano de Deus para libertar, ao plano de Deus para salvar, aos recursos que Deus dá, como o Espírito Santo, como o poder da oração, como a palavra, como um instrumento, a bênção palpável que eu tenho hoje. O meio de comunicação do Espírito Santo, eu posso tocar. Qual é o meio de comunicação? O Evangelho, está aqui na minha mão. Mas tem o Espírito Santo de Deus para me fortalecer, para me dar essa intensidade de conhecer mais. Como que você conhece mais? Quando o Espírito Santo ele te revela mais. Quando que ele te revela mais? Quando você busca mais. Quando você estuda mais. Quando você lê mais. Quando você fica atento no culto para entender, não, peraí, o pastor prega a mensagem, eu vou lá. Eu não gosto dele, mas ele prega a mensagem, eu vou lá. Glória a Deus. Eu não entendo, mas ele explica. Eu vou lá. Ah, não, mas eu vou na minha igreja. Aí você vai para a sua igreja, aí fica no reteté, aí você fica no cai-cai, no pula-pula, e não aprende o quê? E não aprende nada. Quando vier a batalha, você está desestruturado. Quando o inimigo atacar, quando o mundo atacar, quando os problemas se levantarem, quando as circunstâncias da vida acontecer aquele revés,
Você não está preparado para suportar a crise. Você não está preparado para suportar a queda. Você não está preparado para suportar o ataque do inimigo, o ataque do diabo. Você não está preparado para dar a volta por cima por um pecado cometido. Por quê? Porque você não conhece o quê? Porque você não conhece a palavra de Deus. Então você vai sofrer muito mais. O diabo vai conseguir te oprimir mais. O diabo vai conseguir te entristecer mais. Você deveria saber o que iria acontecer. Porque Jesus está dizendo o que vai acontecer. O inimigo vai te atacar para que você fique doente, para que você desista, para que você morra espiritualmente, para que você desanime. Jesus está te avisando, irmão. Vai chegar um momento difícil. Mas Jesus está o quê? Está te avisando. Mas Jesus falou para ele, olha, vocês vão me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Todo mundo que jura fidelidade a mim, eu sei, vocês vão me abandonar. Amém, gente? A gente fica assim, pastor, não sabia, fulano me decepcionou. Não, fulano decepcionou, não. Se você conhecesse a palavra de Deus, você ia dizer, não, pastor, está escrito. Eu vou lutar contra esse inimigo, mas está o quê? Está escrito. Mas eu tenho recurso para dar a volta por cima. Eu tenho recurso para sair dessa. Eu tenho condição de virar esse jogo. Eu tenho condição de suportar esse ataque. Paulo diz aos Efésios, revestivos da armadura de Deus. Paulo fala de um capacete de quê? Capacete de quê? Da salvação. O que é isso, pastor? A salvação está onde? Na minha mente. Esse é o capacete. A salvação, pastor, a salvação não sai da minha cabeça. A palavra salvação, a salvação é uma realidade. A salvação não vai faltar. A salvação não vai falhar. Deus disse que vai ter salvação. Eu não abro mão dessa profecia. Eu não abro mão dessa palavra. Jesus é a minha salvação. Jesus é vida. Diga glória a Deus. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Ele fala de uma sandália do Evangelho, que é para eu colocar nos meus pés, para que eu possa o quê? Para que eu possa caminhar com a palavra de quem? Com a palavra de Deus. Ele fala de uma couraça de justiça. Ele fala de uma couraça da justiça que se chama verdade e sinceridade no meu coração. Na medida que eu estou com a verdade, que eu estou com a sinceridade, que eu estou com a fidelidade, eu estou revestido, eu estou protegido, meu coração está protegido, o inimigo não vai conseguir atingir o meu coração. Ele fala de um escudo da fé, que apaga os dardos inflamados de Satanás, os dardos inflamados do diabo, as setas. São pessoas que estão fortalecidas, irmãos. São pessoas, pastor, o que representa essa armadura de Deus? Conhecimento mais profundo. Quanto maior for o seu conhecimento da salvação, da vida eterna, da redenção, você fica mais fortalecido. Diga glória a Deus. Quanto mais você tem certeza da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, você experimenta um poder maior. A armadura de Deus, quem usa a armadura de Deus, são aqueles que experimentam um poder e uma autoridade maior, irmã. São pessoas que sabem que pode orar para expulsar o demônio. Estão preparadas. Não, ali manifestou o demônio, chama o bombeiro. Porque você não tem estrutura para expulsar. Manifestou o demônio na casa da vizinha. Mas você não tem conhecimento para expulsar. Aí você diz assim, não, mas é porque eu não tenho batismo. Não, pastor, é porque eu não sou pastor. Porque eu não sou ungido missionário. É porque eu não tenho a carteirinha. Por isso que eu não posso fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Não, você não tem conhecimento. Seu problema é esse. Ninguém precisa de credencial, a não ser a credencial do poder de Deus.
Ninguém precisa de credencial para fazer a obra, desde que conheça o propósito, desde que conheça a mensagem, desde que conheça a autoridade e o poder. Pastor, eu estou fortalecido no conhecimento. Diga glória a Deus. São pessoas que estão conhecendo mais, são pessoas que receberam mais sabedoria, são pessoas que receberam mais revelação, são pessoas que estão com mais conhecimento sobre a redenção, sobre a salvação, sobre o poder e a autoridade de Cristo. São essas pessoas que estão preparadas para enfrentar os momentos difíceis, enfrentar o diabo, enfrentar as crises. Jesus avisou: olha, vocês vão se escandalizar. O inimigo vai atacar vocês. Amém? Mas o nosso problema, sabe qual é? Nós não damos a atenção devida. Nós não damos muita atenção quando deveríamos dar. Nós discordamos do Senhor Jesus. Amém? Nós discordamos. Olha o que a palavra diz. Mas depois, aí ele faz uma promessa. Jesus fala assim: ó, vai acontecer um negócio ruim, vai acontecer uma situação que vai escandalizar, mas eu estou prometendo, eu vou ressuscitar. A minha morte vai deixar vocês escandalizados. Vocês vão pensar que tudo era mentira. O diabo vai colocar no coração de vocês uma impressão de que tudo foi uma fantasia, de que tudo foi um sonho irrealizável, que o meu ministério foi uma utopia. Mas eu vou ressuscitar. Olha a promessa que está aí. Vai acontecer um problema, mas você vai receber livramento. Diga glória a Deus. Vai acontecer uma coisa difícil, mas você vai sair dessa. Diga glória a Deus. Pode estar acontecendo uma coisa difícil. Você pode estar passando por uma fase difícil. Você pode até estar escandalizado, porque a pressão foi muito grande e o seu conhecimento era pouco. A pressão foi muito grande, mas você, apesar de ter tempo de igreja, você ouve pouco, você entende pouco, você não recebeu explicações que levassem você a ter uma convicção das verdades de Deus. Esse é o problema. Eu ouço a palavra, mas eu não entendo. Por quê? Porque ninguém me explica. Eu ouço língua estranha. Eu ouço o pandeiro tocando, a agitação, eu fico arrepiado, eu pulo junto com a igreja, eu faço tudo que é tipo de movimento, mas eu não exercito a minha inteligência. Eu não tenho capacidade de inteligência, ou eu tenho a capacidade de inteligência, mas ela é pouco articulada, ela é pouco movimentada. Irmãos, o problema nosso é usar pouco a nossa capacidade. O problema nosso é que o potencial nosso é 100 e nós usamos 30. O carro pode andar 300 e ele anda 50. Um exemplo para você entender o grau da sua inteligência. A inteligência de vocês capacita vocês a 300, mas vocês usam só 30. Usa 10% da capacidade. O ser humano é assim. O ser humano usa muito pouco a capacidade dele de cognição, de entendimento das coisas, de discernimento das coisas. E Jesus, ele nos dá esse discernimento. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus, porque Deus sabia da nossa limitação. Deus sabia que o ser humano não tinha condições. O bloqueio de Satanás fez com que nós fôssemos cegados. A palavra de Deus diz o quê? Que Satanás cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a glória de quem? Para que não vejam a glória de Deus. Satanás cegou o entendimento. E Deus sabe que nós somos bloqueados. Não é o pastor, o senhor não é não, sou também. Mas se eu não clamar pelo Espírito Santo, se eu não buscar esse fortalecimento no Senhor, se eu não me enganjar em oração, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, se eu não clamar pelo Espírito Santo, se eu não clamar a Deus pela abertura do meu entendimento, se eu não buscar ler uma vez, ler duas vezes, ir lá na frente, voltar e perseverar e dobrar o joelho, eu não vou conhecer. Eu não vou conseguir desenvolver uma capacidade, eu não vou ter revestimento,
Por isso que Paulo diz, sede fortalecido no Senhor, porque a batalha é grande. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque a batalha é grande. E Jesus gostaria de ver uma igreja preparada. Jesus gostaria de ver uma igreja dando atenção à palavra dele. Jesus gostaria que a igreja reconhecesse a sua pouca condição, que a igreja reconhecesse a sua fraqueza, que a igreja se humilhasse de joelhos, que a igreja vigiasse, que a igreja orasse, e não você se achasse orgulhoso espiritual e dissesse assim, não, isso não vai acontecer comigo, eu não sou assim, eu não sinto essas coisas, pastor, eu não sinto ciúme, não, pastor, eu perdoo sim, mas é porque fez isso comigo, sempre tem uma justificativa. Nós não queremos reconhecer que vamos escandalizar, nós não queremos reconhecer que vamos negar, amém? Você não reconhece que você nega. Eu falei para a igreja da pecuária ontem, eu reconheço que eu nego. E não nego 3 vezes igual a Pedro, não. Acho que eu neguei 300. Amém? Pedro disse assim, olha, eu não vou negar. Eu não vou escandalizar o Senhor. Mas Jesus disse, Jesus, quem é dono da verdade? Você ou Jesus? Quem é dono da verdade? Quem sabe de tudo? Quem não erra? Jesus não erra. Você erra, eu erro. Ele disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Todos vós. Jesus não isentou um. Jesus diz, não, Pedro, você não, Pedro. Jesus está falando para uma igreja caída. Jesus está falando para crentes caídos. Jesus está falando para crentes bloqueados em seu entendimento, porque não prestam atenção, não se dão. Vêm para a igreja com pretensões, ouvem, mas não prestam o quê? Mas não prestam atenção, pastor, eu ouvi, mas eu estou com o meu pedido na minha consciência. Aí há um bloqueio, diminui a minha capacidade de entendimento para aquilo que Jesus quer me transmitir, porque eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, irmã, do que eu quero, de como pode ser, da minha condição, mas eu não quero ouvir o diagnóstico de Cristo. O diagnóstico de Cristo, para mim, você vai se escandalizar, você vai me negar, você vai pecar, você vai cair, mas eu digo, sabe o quê? Não, Senhor, eu não. Porque ninguém quer se humilhar. Ninguém quer se humilhar. Ninguém quer dizer assim, eu estou errado. Ninguém quer dizer assim, eu sou pecador. Ninguém quer dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. É por isso que a salvação não vem, irmãos. É por isso que a salvação não vem. Eu não consigo ouvir os alertas de perigo. Eu não consigo prestar atenção. Eu já estou cheio de conclusões. Mas o diabo ia atacar para adoecer os discípulos espiritualmente, para que os discípulos desistissem do propósito, para que os discípulos morressem nas suas esperanças, enterrassem as suas esperanças. E foi isso que o diabo conseguiu fazer por um tempo. Amém? O diabo conseguiu fazer isso. Eles se espalharam. Eles não falaram, não fizeram o que Jesus falou, mas Jesus tinha feito uma promessa. Depois de eu ressuscitar. O que está escrito no 32? Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós, para onde? Ou seja, eu vou primeiro e vocês vão o quê? Vocês vão depois. Jesus estava dizendo que eles teriam que fazer, mas para onde que eles foram, pastor? As mulheres foram para onde, que a Bíblia diz? Foram para o túmulo. Pedro foi para onde? Ficou acompanhando Jesus de longe, ó. Está ali. Deixa ninguém me ver, não. O machão, o que se disse machão, ficou de longe, ó, com medo. O que disse que não ia negar, foi o que mais negou. Vocês estão entendendo? Digam amém. É assim que nós somos, irmãos. Nós achamos que temos condições de superar tudo, nós discordamos do Senhor. Esse é o nosso problema.
Quem sabe tudo fala, e quem não sabe nada diz que sabe tudo. Quem não sabe nada deveria ouvir quem sabe, deveria ouvir o dono da verdade, deveria ouvir o Senhor, deveria ouvir aquele que quer o nosso bem, que quer a nossa salvação, a salvação das nossas almas, muito mais do que uma salvação temporal, mas a salvação eterna. Mas eu discordo dele, não. Olha o que a palavra diz. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca o quê? Eu nunca me escandalizarei. Olha o que Pedro falou: eu não me escandalizarei. Amém, irmãos? Isso não vai acontecer comigo. Pastor, esses problemas que estão havendo aí com as pessoas, isso não acontece comigo. Fulano caiu, mas eu não sei porquê. Tem que ter vergonha na cara, não é assim que você fala? Tem que ter vergonha na cara, porque isso que aconteceu com ele, jamais vai acontecer o quê? Não acontece isso, mas vai acontecer outra coisa. E pior do que aconteceu com ele. Sabe por quê? Porque você está julgando. Porque você está se orgulhando da sua condição momentânea. Você talvez não caiu, mas a Bíblia diz que aquele que está de pé, que o quê? Que se cuide para que não o quê? Para que não caia. É um pequeno detalhe, irmãos. A pessoa está de pé. Quem está de pé está pronto para cair, mas a palavra diz que se cuide, que vigie. Se você ainda não caiu, que você vigie. Mas Jesus avisou. Jesus avisou que todo mundo estava prestes a cair. Jesus avisou que os discípulos iriam cair. E essa palavra aqui é para a igreja. Não é um fato, não, é uma profecia. Que a igreja está sendo avisada que ela será atacada. Que a igreja está sendo avisada que ela vai ser submetida a escândalos. Amém? Mas ele avisou para quê, pastor? Para que a gente se preparasse. Talvez não tenha acontecido um escândalo ainda, mas isso não quer dizer que não aconteceu, que não possa acontecer. Vocês estão caminhando na presença de Deus, então fiquem afinados na mensagem, fiquem afinados na palavra, orem mais, vigiem antes de orar, vigiem as companhias, vigiem as conversas, vigiem os seus pensamentos, vejam se vocês estão se controlando, vejam se vocês estão produzindo o fruto do Espírito, pastor, autocontrole, domínio próprio, controle da língua, controle das emoções, temperamento. Porque o inimigo vai o quê? Ele vai atacar. Mas Pedro falou assim, olha, ainda que todos se escandalizem, eu não estou no meio de todos. Pastor, eu estou separado dessa turma. Não, nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo barco. Jesus falou para o corpo. Jesus falou para o corpo de seguidores. Jesus falou para o corpo de fiéis. Essa é a condição da igreja. Autossuficiente. Fraca, mas que quer se mostrar o quê? Forte. Fraca, que está sendo avisada pelo seu mestre. Você é fraco, você tem brecha, você tem deficiência, você precisa vigiar, tem coisa ruim que pode acontecer na sua vida. Eu estou vendo o seu estado espiritual que não está de acordo com a condição que nós estamos vendo aí fora. Você não está preparado. Amém? Você não está preparado, mas a gente diz assim, comigo não. Comigo não, Pedro disse, ainda que todos se escandalizem, em ti, eu nunca, olha só, irmão, olha a segurança, vocês estão entendendo? Pastor, eu nunca, Jesus não queria ouvir isso, Jesus gostaria que você ouvisse e não rebatesse a palavra dele. Jesus gostaria que você acreditasse no diagnóstico que ele está dando da sua condição. Você vai cair. Você vai pecar. Vocês vão cair. Vocês vão me trair. Vocês vão me negar.
Eu estou falando isso porque isso vai gerar um problema emocional muito forte contra vocês. Vocês vão se sentir muito mal. Por quê? Porque vocês já confessaram uma fé. Vocês vão sentir o peso da contradição, irmãos. Pastor, eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo. Aí vem, sabe o quê, irmãos? Vem, sabe o quê? Aquele sentimento de culpa. Ah, não, vou sair da igreja. Eu não consigo me enganjar na obra. Eu fico olhando para os meus defeitos. Eu fico dizendo, poxa, eu pequei. Mas Jesus sabia. Jesus sabia, tanto que ele sabia que ele o quê? Que ele te avisou, irmãos. Ele te avisou. A palavra de Deus diz que todos nós temos pecado. A palavra de Deus diz isso, é um alerta. Mas ele disse que se você se arrepender e confessar, ele é fiel e justo para te o quê? Para te perdoar. Diga glória a Deus. Para te perdoar. Para perdoar os seus pecados. E para te lavar pelo sangue. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, nós queremos agradar a Deus do nosso jeito. Nós queremos dizer assim, não, eu vou obedecer ao Senhor de todo o meu coração. Mas você não tem condições. Mas você não tem condições. Se Jesus não te der a condição, você não terá condições. Nós nos achamos familiarizados com o passar dos anos. Olhe para mim, irmãos. O tempo de igreja faz você se sentir o tal. Ah, pastor, eu tenho 10 anos de igreja. Eu tenho 20 anos de igreja. Eu nasci dentro da igreja. Meus pais são do berço evangélico. E isso faz com que você se sinta o tal, se sinta muito forte. Eu conheço a palavra de Deus de cor, pastor. Mas na hora da prova, na hora que o inimigo ataca, como Pedro, você vai negar. E Jesus continuou falando. Disse-lhe Jesus, versículo 34, em verdade te digo, Pedro, ou seja, verdade verdadeira, Pedro. Ouça o que eu estou te falando, essa palavra não vai falhar. Jesus estava falando, irmão, de coisas que não tinham reversão. Era fato. Vocês estão entendendo, amém? Jesus não está falando do que pode acontecer, não, ele está falando que vai acontecer. Mas ele deixa a graça logo em seguida. Mas eu vou ressuscitar e eu tenho um novo encontro com vocês. Vocês vão se sentir abatidos, vocês vão sentir a acusação, vocês vão sentir o peso de culpa, vocês vão sentir o peso da negação de tudo que vocês confessaram, vocês vão se sentir um nada, vocês vão se sentir um ninguém, mas eu estou dizendo, eu vou me reunir com vocês de novo. Eu estou dizendo que vocês vão cair, mas eu não vou rejeitar vocês. Diga glória a Deus. Mas é um alerta, irmãos. É um alerta para que nós venhamos a saber que Jesus Cristo sabe de tudo. Pastor, o que eu aprendo aqui? Jesus Cristo sabe o estado do meu coração. Se você se ajoelhar, Jesus sabe qual é a condição do seu coração. Senhor Jesus, faça uma análise do meu ser, veja do que eu estou precisando, que às vezes nem eu sei, às vezes o meu coração está me enganando, eu estou me vendo como um super-homem, mas eu sou um super frouxo. Amém? Você está pensando que você é uma super mulher, eu vou aguentar, eu vou dar a volta por cima, eu sei o que eu vou fazer, mas você é uma banana. Você não vai aguentar nada. Você não vai suportar esse problema. Jesus está te avisando. Jesus está te avisando para você contar com Ele. Jesus está dizendo que Ele vai restaurar. Jesus está dizendo que Ele tem condições de te levantar se você cair. Mas você tem que, na mesma hora, dobrar o joelho. Uma palavra dessa aqui era para os discípulos fazer o quê? Senhor, nos fortaleça agora. Não permita que isso aconteça. Não permita que eu caia em tentação. Mas a situação, irmãos, era tão real que Jesus
Não tinha como mudar, por quê? Porque Jesus sabia a condição espiritual de cada um, e Ele não tem como governar a nossa condição espiritual, senão nós mesmos buscarmos esse fortalecimento no Senhor, buscarmos esse conhecimento mais profundo, essa convicção. Eram homens que sabiam de tudo, mas não sabiam de quê? De nada. É assim que nós somos. Nós sabemos de tudo, mas na hora da prática, nós não sabemos de quê? Nós não sabemos de nada. É ou não é? Eles sabiam de tudo, 3 anos e meio, Jesus falando. Nos últimos 6 meses, Jesus estava anunciando, está chegando a hora. Está chegando a hora. Eu vou ser capturado, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. Falou em código várias vezes. O templo vai ser destruído, mas em 3 dias eu vou reconstruir o templo. Mas os discípulos até então não estavam entendendo, mas depois ele falou claramente. Digam glória a Deus. Ele falou claramente, irmãos. Ele falou da traição de Judas, ele falou tudo antes. Ele não disse nada, nada aconteceu de surpresa. Pastor, Judas foi surpreendido? Não, ele sabia, ele foi avisado. A nossa condição pecaminosa já está, irmãos, denunciada. O nosso estado pecaminoso está denunciado. Você que tem agora que tomar uma posição com Deus, não adianta você querer, o senhor faz uma mágica agora e tira. Não, dobra o joelho. Se converta. Busque se santificar, porque todo o recurso foi dado à igreja, foi dado o Espírito Santo, foi dado o poder da oração, foi dado o arrependimento, foi dado o convencimento do pecado pelo Espírito Santo. Tem uma obra de Deus trabalhando em seu favor, mas você precisa dobrar o joelho, diga glória a Deus. Você precisa dobrar o joelho, você precisa sair de onde você está, você precisa reconhecer a sua condição de caído, de causador de escândalo, de escandalizado, como eles aqui. Nós causamos os escândalos, mas não reconhecemos isso. Essa cantora aí está sendo objeto de escândalo. Nós já fomos objeto de escândalo. Eu já fui objeto de escândalo. Mas eu tenho que reconhecer a minha culpa. Eu tenho que reconhecer a minha condição. Eu tenho que pedir misericórdia. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. Eu tenho que reconhecer a minha fraqueza. Porque senão eu não tenho como ser curado. Como que você vai ser curado de um problema se você não reconhece o problema? Jesus precisava que eles reconhecessem. Se eles falassem assim, Senhor, fortaleça-nos agora. Jesus ainda tentou um recurso, irmãos. Levou eles para a oração. Jesus levou ele para uma tentativa de fortalecimento. Mas Pedro negou com veemência. Olha o que Pedro disse. Pedro disse, eu nunca me escandalizarei. Mas Jesus disse, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo o quê? Que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus falou em verdade. Irmãos, quando você ouve essa palavra em verdade, é porque ela não vai mudar de jeito nenhum. Está dito. Jesus está dizendo, olha, o galo vai cantar, mas antes você vai me negar o quê? 3 vezes. Jesus envolveu até o galo. Foi o que eu falei com a igreja da pecuária ontem. Vocês perceberam aqui que o homem sabe até que o galo vai cantar? Mas lá em casa não tem galo, pastor. Mas ele vai cantar. Mas ele vai cantar em algum lugar. E você vai ouvir. Jesus está dizendo que você vai estar perto de um galo. Jesus não está falando simplesmente que vai acontecer alguma coisa, não. Ele está falando da sua condição, ainda está dando um detalhe. Vai ter um galo. Isso mostra, olha para cá, que Jesus sabe de quê? De tudo. Jesus sabe até do galo. Jesus não sabe só dos meus pecados, não, irmão. Ele sabe até que vai ter um galo perto de mim. Ele sabe até que eu vou estar ao alcance, os meus ouvidos vão alcançar. Ele preparou ali algo para que eu me lembrasse do que ele falou. Olha, eu vou dizer mais, você vai lembrar, sabe por quê? Porque o galo vai cantar. Quando o galo cantar, você vai lembrar do que eu falei. E foi o que aconteceu. Quando Pedro olhou para Jesus,
Jesus saindo da casa de Caifás, no julgamento que ele teve lá na casa de Caifás, Jesus olhou para Pedro. Pedro olhou para Jesus e começou a chorar. Ele se lembrou do que Jesus havia falado. Quem está entendendo, diga amém. Ali a palavra diz que Pedro chora amargamente. O choro amargo de Pedro foi justamente, irmãos, o arrependimento. O olhar de Jesus foi um olhar de amor. O olhar de Jesus foi um olhar de confirmação. O olhar de Jesus foi um olhar de piedade. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, eu te avisei. Eu estou passando a prova aqui, mas eu já sei também do que ia acontecer. Mas eu te avisei, mas eu estou com pena de você. Eu te avisei, eu estou sentido por você. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sofrendo. E a palavra diz que Pedro desabou. É isso que o diabo quer que aconteça com você. O diabo quer que você desabe. O diabo quer que você diga assim: eu traí. O diabo quer que você sinta o peso de culpa. O diabo quer que você sinta o peso de culpa. É isso que ele quer. Mas Jesus está te avisando: você vai cair. Você vai pecar. Se coloque em posição espiritual. Entre em oração. Fale com Deus. Amém? Pastor, eu não estou aguentando, pastor. Eu não estou aguentando essa acusação, pastor. Você tem que se lembrar da palavra de Deus, irmãos. Você tem que se lembrar, se você já caiu, não tem problema. Lembre-se que tem restauração. Jesus falou: eu vou encontrar com vocês de novo. Eu vou adiante de vocês para a Galileia. Eu vou ressuscitar. Amém? Eu irei adiante de vós para a Galileia. Olha o que ele disse, voltando no versículo 32. Depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para onde? Para a Galileia. Amém? Quando a Bíblia registra, irmãos, a ressurreição, lá no capítulo 28, desse mesmo livro de Mateus, depois vocês vão olhar no capítulo 28, o anjo, ele disse: olha, ele não está mais aqui. As mulheres vão, o anjo fala: olha, ele não está mais ele já ressuscitou. Eu tinha dito, como ele tinha dito, ele já ressuscitou. Ele disse para vocês irem para onde? Para Galileia. E de dizer aos seus discípulos: ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo novamente. Diga glória a Deus. Lá a comunhão vai ser restaurada. O problema nosso, irmão, que o pecado separa, mas a graça de Deus, ela une, ela traz você de volta. Você pode até pecar, mas tem o perdão, tem a promessa do perdão. Os pecados passados foram pagos na cruz. Você não tem que ficar lembrando do passado. Pastor, meu passado foi terrível. Mas você não pode se lembrar do passado terrível, porque o passado terrível já foi lançado no mar do esquecimento. Diga glória a Deus. Não seja afetado pelo passado. O que é passado, o próprio nome já diz, é passado, já passou. Jesus quer enterrar o passado. Se o passado é presente, se o passado continua acusando, é porque você não conhece Jesus Cristo ainda. Ah, eu sou traficante, eu sou bandido, eu sou homossexual, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou ladrão, eu sou político ladrão. Porque você quer. Mas se você quiser, Jesus apaga esse passado. Jesus, ele elimina esse passado. Ele lança esse passado no mar do esquecimento. Mas depende de você. Depende de você ser um seguidor de Cristo. Depende de você ouvir a voz de Deus, porque Ele quer te restaurar. Cristão está caindo. Os cristãos, eles estão caindo, mas eles estão avisados. Eles estão avisados, irmãos. Jesus avisou a Pedro. Jesus avisou a todos os discípulos. Pedro insistiu. Mas tinha uma promessa: olha, eu vou ressuscitar e eu encontro com vocês na Galileia. Não fiquem com medo. Amém?
Mas o problema nosso é que nós nos excluímos do todos. Pastor, eu estou fora desse grupo. Não, você está dentro desse grupo. Não se coloque fora, não, você está dentro. Todos irão escandalizar. O problema é que nós discordamos do Senhor. Não, eu estou bem. Você está mal. Mas você diz que está o quê? Eu estou bem. Eu estou no tráfico, pastor, eu estou bem. Eu estou na prostituição, eu estou bem. Eu estou no adultério, eu estou bem. Jesus está dizendo, não, você está mal. Mas você não quer acreditar. Você não quer acreditar. O inimigo vai atacar, irmão. Cuidado que o inimigo está vindo. A facção contrária está vindo. Você está tendo a oportunidade de sair desse negócio, de sair desse tráfico. Você está tendo a oportunidade de mudar de vida. Jesus está te dando um alerta. Ele está dizendo que a casa vai cair, mas ele vai te dar outra chance. Porque ele falou o quê? Nós vamos nos encontrar de novo. Amém? Aí Jesus dá uma advertência pessoal a Pedro. Olha, Pedro, você principalmente, de todos os covardes que estão aqui, o mais covarde é você, porque você vai me negar, não uma, vai me negar quantas? 3 vezes. O pior é você, Pedro. Justamente aquele que se orgulha é o que vai fazer mais feio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aquele que não se sente prejudicado na sua condição espiritual, aquele que não se sente dependente, aquele que acha que tem força em si mesmo, esse vai cair de uma forma pior. As pessoas que não dependem de Deus, as pessoas que discordam da palavra de Deus, as pessoas que pensam que são melhores do que os outros, amém? Essas caem mais feio ainda. E esse Pedro aqui, irmãos, na verdade, somos todos nós. Nós somos assim. Não deveríamos ser, que nós venhamos aprender com essa mensagem. Que nós venhamos a ser mais quebrantados. Que nós venhamos a reconhecer a nossa fragilidade. Jesus mostrou a ele. Jesus mostrou, você está se achando bonzão, você está se achando o melhor, mas você é o pior de todos. Você não vai me negar uma, não. Você vai me negar o quê? 3. E os discípulos acompanharam Pedro, porque ninguém quer admitir fraqueza. Olha o que a palavra diz no 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo. Aí ele faz uma média. Eu morro com o Senhor. Não te negarei. Aí ele vai e envenena todo mundo. E todos os discípulos disseram o quê? O mesmo. Ninguém quis dizer assim, eu sou fraco. Ninguém quis dizer assim, não, realmente eu estou sentindo que eu não estou bem. Ninguém quer dizer diante de Jesus, não, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser fortalecido. Eu preciso da Sua graça. Eu preciso do fortalecimento do Teu Espírito. Eu vou orar. Amém? E o que Jesus faz em seguida? Conduz os discípulos ao Getsêmani. Olha na sequência aí. O que vocês precisam é orar. Jesus sabia que a acusação e a culpa ia consumi-los. O sentimento de derrota, irmãos, olhe para mim. O sentimento de derrota, o sentimento de incapacidade. A vontade de morrer. Você não se perdoa, é isso que o diabo faz. Mas sabe por quê? Porque a gente ignora os alertas de Jesus. Nós ignoramos a nossa condição pecaminosa. Não, pastor, isso não vai acontecer comigo. Não, isso aí acontece com os outros, mas comigo não. Como Pedro, irmãos, nós ficamos atormentados, nós perdemos a alegria. As provas da vida são assim. Pastor, meu marido foi embora, meu filho está no tráfico, aconteceu isso, meu filho está doente, deu uma crise, eu estou com a doença incurável, e não sei o quê. Se você não estiver preparado, o inimigo vai conseguir te enredar. Ele vai conseguir te prender. Ele vai aprisionar o seu coração, vai aprisionar o seu espírito. As provas, eu volto a repetir, elas são assim, elas produzem isso de uma forma contundente, de uma forma fatal. Eu vou morrer, pastor, eu não estou aguentando. O inimigo vem para matar, ele não vem para brincar.
ele vem para destruir, ele vem para roubar. Diga glória a Deus. Pedro ficou doente, irmãos. Os discípulos ficaram atacados para morrer. A esperança se foi. Eles entraram num redemoinho, sacudiu tudo. Pastor, minha vida está toda sacudida. Sentimento de culpa, sentimento de pecado gravíssimo, problema, doença, miséria na alma, miséria no espírito. Amém? Mas Jesus falou, o galo vai o quê? O galo vai cantar. Nós não acreditamos que o galo vai cantar. A palavra de Jesus se cumpre, irmãos. Pedro nega Jesus e o galo canta na hora certinha. Amém? Pedro, ele não levou a sério as advertências de Jesus. Pedro não vigiou, Pedro não orou. E é isso que Jesus quer aqui nessa noite. Que você vigie e que você ore. Que você se prepare, porque os ataques não param. Os problemas não param, as aflições não param. Cuidado quando o negócio estiver aquela calmaria. Pastor, está uma calmaria. Irmão, agradece e ora mais um cadinho, agradeça e vigie mais um pouquinho, porque o inimigo está rondando. Estava todo mundo cheio de autoconfiança. Não, isso aí não acontece não, eu vou para o senhor para onde o senhor quiser. Se eu morro com o senhor, que é isso, pastor? Estou juntinho com o senhor. Nem com Jesus que dirá comigo. Que dirá comigo. Amém? Digam glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus levou esses homens para o jardim para orar. Jesus levou os três acompanhá-lo para que eles pudessem orar. Jesus também precisava de oração, porque ele sabia que a batalha dele era pesada. Eu não vou ler essa passagem do Getsêmani, não, porque já é o suficiente. O que aconteceu no Getsêmani é o que vocês precisam fazer. O que aconteceu no Getsêmani é o conselho de Jesus para uma igreja que vai fracassar. Mas uma igreja que, mesmo sabendo que vai fracassar, ela não pode deixar de quê? De vigiar e orar. Ela vai fracassar, mas ela precisa levantar. Se você recuar no propósito, se você recuar na sua obrigação espiritual, como que você vai levantar? Você já sabe que você vai fracassar, mas Jesus leva os caídos à oração. Jesus alerta os caídos, fortaleçam, orem, mas a palavra diz que Jesus foi adiante. Quando Jesus volta para verificá-los, ele encontra os homens fazendo o quê? Dormindo. Amém? Eles estavam dormindo, irmãos. Jesus ia segurar o pecado do mundo inteiro. Jesus iria se separar de Deus. Jesus, na oração dele, pede ao Senhor, afasta de mim esse cálice. Não que ele quisesse fugir do propósito, mas ele estava sentindo o peso desses pecados, que ele era santo, e principalmente, o que mais afligia Cristo era sentir a ausência de quem? De Deus, que ele ia sentir, porque era necessário sentir. Sabe por quê, irmãos? Se Jesus não sentisse a ausência de Deus, quem iria sentir a ausência de Deus éramos nós. Hoje teriam muito mais pessoas depressivas. Hoje o mundo estaria sem esperança. Hoje o grau de suicídios seriam muito maiores. Doenças emocionais, psicológicas, paixões profundas, profundamente destruidoras, iriam atacar muito mais as pessoas, porque elas iriam sentir o vazio de Deus. E Jesus sentiu isso por nós. Isso era tão drástico. Ficar sem Deus no coração é tão drástico que nós vemos pessoas nessa condição e geralmente elas dão cabo da própria vida. Por quê? Porque não vão suportar pressão. Não vão suportar pressão, irmão. Pastor, eu estou sem Deus. Não vai aguentar nem uma quedinha. Vai morrer. Você tem que se apegar com Jesus Cristo.
Você não pode permitir que o diabo coloque o vazio no seu. Mas Jesus não, Jesus estava preparado. Uma coisa é você enfrentar o problema preparado. Uma coisa é você saber o que vai o quê? Acontecer. Jesus sabia o que ia acontecer. Mas ainda assim, ele sentiu o peso da missão. Ele sentiu: Pai, afasta de mim este o quê? Este cálice. Esse cálice é amargo. Eu não beber esse cálice não é fácil para mim. Mas depois ele voltou: não, que seja feita a sua vontade. Mas ele tinha condições de suportar, irmão, mas ele disse que ninguém teria condições de suportar isso. Ele chegou a perguntar para 2 discípulos que queriam, um sentar do lado direito, outro do lado esquerdo. A mãe chegou e falou: olha, o senhor coloca um filho meu do lado direito, outro do lado esquerdo. Jesus levanta e fala: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Vocês não sabem de nada. Vocês estão querendo honra. Vocês não sabem que vai haver sofrimento. Vocês estão pensando que vai ser flores. Vão ser flores essa caminhada comigo? E da mesma forma agora, irmãos, nós não recebemos flores. A nossa caminhada é muito difícil. As dificuldades são grandes que a igreja enfrenta. Essa teologia da prosperidade é o maior engano que alguém pode se sujeitar a ouvir. Mas a verdade é essa aqui: vocês vão se escandalizar de mim. Vocês vão se escandalizar de mim. Vocês vão se sentir as piores pessoas do mundo. Mas eu garanto a restauração. Diga glória a Deus. Eu garanto a renovação. Eu garanto a renovação. Eu garanto a restauração. Amém? Mas vocês precisam vigiar e orar. Amém? Vocês precisam vigiar e orar. Vocês precisam estar clamando. Digam glória a Deus. Vocês precisam estar clamando. Amém, irmãos? Pedro e os companheiros dele prometeram ser fiéis. Mas o que aconteceu, pastor? Dormiram. Caíram no sono. Mas esse sono aqui não era o sono tranquilo. Era o sono da desilusão. Era o sono, sabe de quê? Da desesperança, do desânimo. As notícias já estavam demais para eles, não estavam suportando. Sem condicionamento espiritual, você não consegue ir muito longe. É isso que a palavra nos ensina. Mas em oração, vigiando, ainda que o inimigo ataque, você vai conseguir suportar. Sendo fortalecido no Senhor, você vai saindo aos poucos do abismo e daqui a pouco você chega num lugar seguro. Você pode passar pelo vale da sombra da morte como Davi, mas você não vai temer, porque você sabe que Deus vai te restaurar, que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar força, Deus vai te consolar e Ele vai te dar vitória. Diga glória a Deus. Fecha a Bíblia, fecha a Bíblia.